Soube também, por fontes confiáveis, que havia, inclusive, princesas que poderiam se casar com Dom Rafael e, portanto, manter a sucessão dinástica, princesas católicas. E, mais ainda, em exclusividade, nós vamos mostrar um trechinho aqui de um vídeo que nós gravamos com Dom Rafael e um padre que nós vamos esconder a sua identidade. Muito bem, nós estamos gravando esse vídeo porque tem corrido aí pelas redes sociais, já é pública, a decisão de Dom Rafael de contrair um casamento não dinástico. E, evidentemente, não é o papel do Santo Dom Bosco tratar profundamente desses assuntos relacionados à monarquia, mas como nós temos bastante relação com a família imperial, na figura de Dom Bertrand, nós fomos muito próximos ao pai de Dom Rafael, Dom Antônio, nós acompanhamos o velório, enfim, nós temos muito apreço, eu pessoalmente tenho muito apreço a Dom Antônio, que faleceu, e Dom Bertrand. E já estive várias vezes com Dom Rafael, com Dona Cristina, enfim. Então nós estamos gravando esse vídeo para reforçar a posição da Casa Imperial, reforçar a posição da tradição da família imperial, né, que vem desde Dom João VI, mas que foi, por assim dizer, nas palavras do próprio Dom Bertrand, em uma das cartas que nós vamos ler daqui a pouco, foi estabelecida por Princesa Isabel esse costume de só se contrair casamento dinástico. Então, nós tivemos acesso às duas cartas que Sua Alteza Imperial Real Dom Bertrand de Orleans e Bragança escreveu a seu sobrinho Dom Rafael. Eram cartas privadas, mas que se tornaram públicas há pouquíssimo tempo, e que nós vamos ler aqui os principais trechos para reiterar que nós endossamos a posição da Casa Imperial do Brasil na figura de Sua Alteza Imperial Real Dom Bertrand de Orleans e Bragança, o qual o Santo Dom Bosco sempre nutriu bastante estima pela sua seriedade. É um homem de oração, de missa diária, de comunhão diária há muitos e muitos anos, acho que desde criança, e Dom Antônio, nos seus últimos dias de vida, ligava pra gente, seja para recordar tudo aquilo que era de valor dele, inclusive o quanto que ele rezava para que o seu filho Dom Rafael casasse. Eu fui testemunha muitas vezes dessa prece que Dom Antônio fazia. E nós não estamos gravando esse vídeo para criar uma perseguição a Dom Rafael, que nós também temos grandíssima estima. É uma pessoa que, pela divina providência, foi dada uma oportunidade tremenda. Eu costumo dizer a Dom Bertrand: poxa, Alteza, é uma pena que Vossa Alteza não tenha 18, 20 anos nos tempos atuais, seria maravilhoso. Mas nós temos Dom Rafael, e Dom Rafael tem a oportunidade de olhar para esse Brasil que está acordando, a tradição da igreja está cada vez maior, as pessoas estão buscando a seriedade, elas estão cansadas de tanta imoralidade, de laicismo, de aborto, ideologia de gênero, feminismo e todo tipo de erro que graça ao mundo, desde antes da República, mas que ganha força com a República Maçônica, com o golpe que houve aqui no Brasil e que infelizmente expulsou a família imperial. Então, nós vamos ler aqui a carta, as principais partes, para deixar bastante claro que nós, do Santo Dom Bosco, somos testemunhas oculares do desejo de Dom Antônio, do desejo de Dom Bertrand. As cartas são muito claras, então, para piorar a situação, Dom Rafael, que provavelmente vai assistir esse vídeo, está indo até contra aquilo que os outros familiares que fizeram casamentos dinásticos fizeram, porque eles renunciaram à sucessão. Mas Dom Rafael quer fazer um casamento dinástico sem renunciar à sucessão, ou seja, isso é inadmissível sob qualquer aspecto. Então, eu, com o coração contrito, triste, vou ler essa carta de Dom Bertrand a Dom Rafael, pedindo à Santíssima Virgem Maria que ilumine ele, porque ainda não foi feito o casamento, parece-me que é em novembro. Soube também, por fontes confiáveis, que havia, inclusive, princesas que poderiam se casar com Dom Rafael e, portanto, manter a sucessão dinástica, princesas católicas. Fontes confiáveis me confidenciaram isso, cabe ao Dom Rafael responder, mas isso reitera que oportunidade dada até pela própria divina providência, houve para que ele fizesse um casamento dinástico. E, mais ainda, em exclusividade, nós vamos mostrar um trechinho aqui de um vídeo que nós gravamos com Dom Rafael e um padre que nós vamos esconder a sua identidade, mas que ali ele recebe uma bênção do padre, e esse padre faz uma pergunta se ele aceita a missão que foi dada a ele por Deus, se ele entende aquilo que o pai dele tinha deixado como missão para ele. Então, enfim, ele fez promessas, inclusive, diante de Deus, diante de um sacerdote, o qual o abençoou. E por último, um historiador muito famoso disse, inclusive, que Dom Rafael é, em linha
patrilinear com São Luís de França, o que é impressionante. Ou seja, você tem na sua linha sucessória, somente entre homens, 14 gerações, salvo engano, diretamente com São Luís IX de França, um grande santo, um grande rei, grande exemplo a ser seguido. Então, nós vamos ler aqui a carta. A primeira carta. Então está aqui o Dom Bertrand, eu vou ler só as principais partes. Então essa primeira carta de Dom Bertrand, ele suspeitava que Dom Rafael ia pedir a ele para fazer um casamento não dinástico e que ele aceitasse, então ele já começa a carta dizendo que não vai poder aceitar isso. E aí ele coloca alguns pontos, e quais são esses pontos, né? Ele descreve aqui todas as situações, todos os seus antecessores que cumpriram e fizeram o casamento dinástico, né? Então assentava-se assim, por meio deste casamento dinástico, uma aliança entre a Casa de Bragança e a Casa da Áustria. Que casamento era esse? De Dom João VI com Dona Leopoldina. E depois, Dom Pedro II com Dona Teresa Cristina. E depois, para a bisavó de Dom Bertrand, a Princesa Isabel com o Conde de. E depois, seguindo a linha sucessória, seguiu o mesmo costume ao contrair matrimônio com a Princesa Dona Maria Pia de Bourbon, dos Sicílias. E o filho deste casal, Dom Pedro Henrique, meu pai e seu avô, também realizou um casamento dinástico quando desposou a princesa Dona Maria Isabel da Baviera, Elizabeth da Baviera. E por fim, o próprio Dom Antônio, ao se casar com a Dona Cristine de Lins, também manteve-se a sucessão através de casamentos reais. Então, desde Dom João VI até hoje, todas as gerações se manteve o princípio inalterado de casamentos dinásticos. Então, aqueles que se recusaram a fazer isso, não tem problema, eles renunciaram e cumpriram o costume da família. E aí, o Dom Pedro Henrique, ele conta uma história muito interessante, né, que está marcada na memória de Dom Bertrand, mas que mostra a importância da família e a importância de se passar adiante todos esses valores, toda essa tradição. Ele fala lá, no final da primeira página, uma das gratas recordações que conservo de meu pai e seu avô, o então chefe da Casa Imperial do Brasil, Dom Pedro Henrique, é quando reuniu seus filhos no jardim da nossa fazenda em Jacarezinho e nos declarou formalmente: meus filhos, as circunstâncias não me permitem que lhes deixe uma fortuna material considerável, mas 3 coisas faço questão de lhes deixar. Em primeiro lugar, a fé católica apostólica romana, herdada de nossos maiores. Em segundo lugar, uma boa educação. E em terceiro lugar, a consciência da missão histórica de nossa família. Durante os 60 anos que meu pai chefiou a Casa Imperial do Brasil e durante os 41 anos que fez o meu irmão Dom Luís, sempre se manteve a norma de conduta estabelecida pela Princesa Isabel. Príncipe ou princesa que não estivesse disposto a realizar um casamento reconhecido como dinástico pelo chefe da casa e optasse por dar primazia a preferências afetivas, ou seja, casar com uma senhora que não tenha os predicados de uma princesa, ele haveria de deixar a linha de sucessão imperial. Na nossa família, depois de Dom Pedro de Alcântara, vários dos meus irmãos, seus tios, também optaram livremente pela renúncia. E aí ele fala também que Dom Antônio, até o fim dos seus dias, em todos os contatos que teve com ele, sempre repetia que rezava todos os dias pela santidade e pelo casamento de seus filhos. E nenhuma das vezes falou sobre esse tipo de exceção. E ele, inclusive, falava que aplicaria a lei mesmo que fosse com os filhos dele. E aqui no final da segunda página, Dom Bertrand diz: se você decidir fazer um casamento não dinástico, terá que optar pela renúncia, que deverá ser formal, mediante assinatura regular de um documento prévio, como sempre se fez na nossa família. Meu dileto Rafael, embora com muita dor, eu não posso e não devo, eu não me afastarei desse proceder. E ele fala que ainda que o Dom Rafael não renuncie, ipso facto produz os efeitos de renúncia, né? Então não vai adiantar para Dom Rafael alegar que ainda continua na sucessão após Dom Bertrand. E ele termina a primeira carta. Será uma decepção a mais para os monarquistas brasileiros que, depois do falecimento de Dom Pedro Luís, tinham em você a esperança de uma continuidade dinástica à frente da nossa família. De fato, é uma tristeza para nós também do Senhor Dom Bosco. A gente vai colocar as fotos aqui que nós recebemos a Vossa Alteza em nossa casa, em nossa sede. Conversamos muito sobre isso. Vossa Alteza nos disse que estava planejando voltar para o Brasil e nós falamos sobre a importância de um casamento dinástico. Enfim, nós também nos decepcionamos muito com essa sua posição, mas estamos de braços abertos à Vossa Alteza, caso realmente desista desse intento, né? E a segunda carta, vamos olhar. Então, nada mudou, o Rafael dobrou a aposta, Dom Rafael dobrou a aposta, escreve a Dom Bertrand, e aqui há uma segunda carta de Dom Bertrand, no qual ele enfatiza os mesmos pontos da primeira carta. Ele fala: quantas vezes papai nos inculcava a noção de que tínhamos uma missão histórica a realizar pelo futuro do Brasil. E mamãe, quando víamos crianças tomando sorvete, aí ele conta a história de que a mãe dele,
quando via outras crianças tomando sorvete, eles pediam para tomar sorvete, para que comprasse sorvete. Por vezes a mãe não comprava sorvete porque queria que eles fossem treinados desde pequenos a pequenos sacrifícios, porque um dia a missão deles como príncipe faria com que eles assumissem grandes sacrifícios. E esse é um dos sacrifícios, contrariar a própria vontade para manter a tradição da família. É por isso que Dom Bertrand não casou. Dom Bertrand mantém-se até hoje e optou por isso, né? O seu pai, Dom Antônio, também casou-se com a Dona Cristina de Linha. Então todos os antecessores cumpriram a tradição da família. É muito interessante isso. Ele fala: vejo que você não entendeu o porquê de nossos ancestrais terem feito há tantas gerações questões de manter a vigência dos princípios dos quais resultara a nobreza da própria realeza. Se nós somos príncipes, Rafael, é porque sucessivas gerações de nossos antepassados foram capazes de sacrificar suas preferências e anseios pessoais a serviço do bem comum dos povos sobre os quais reinavam. Essa disponibilidade para o sacrifício está muito bem expressa na dupla simbologia da cruz em cima de todas as coroas. De um lado, significa a fé, de outro, trazer consigo a lembrança do sacrifício ao qual devem monarcas estar sempre dispostos. Você precisa considerar, Rafael, o momento histórico em que estamos vivendo, com um processo gradativo de laicização da sociedade, uma verdadeira agenda de destruição promovida pelos adversários de nossa civilização ocidental e cristãs. E que nós, príncipes, mais ainda do que os demais, temos o dever de considerar toda a seriedade esses acontecimentos. E aí ele diz que o Dom Rafael teria exibido uma lista de príncipes que tomaram a decisão de se casar, de fazer casamentos não dinásticos, e o Dom Bertrand usa, e ele usou isso como um bom exemplo, mas o Dom Bertrand pega o exemplo dessas próprias famílias, como elas se degradaram ao longo do tempo. Como é patente que famílias não ginásticas tendem a produzir efeitos ruins a longo prazo porque não possuem uma tradição, uma trajetória, que é isto que está em evidência nas duas cartas de Dom Bertrand. Se você lê o livro O Espírito de Família, do Monsenhor Henri de la Suze, isso está muito claro lá. Por que famílias que possuem essa realeza, essa tradição que remonta a séculos e séculos, chega a São Luís de França, como eu havia dito, consegue produzir heróis, homens preparados para assumir o encargo, a cruz que é ser o príncipe do Brasil. Não é para as nossas vaidades que Deus escolheu a Vossa Alteza para esse fim. Não é para alimentar a vaidade, para fazer o próprio gosto, não. Isso é uma cruz. E Vossa Alteza sabe que é uma cruz, porque Vossa Alteza disse ao padre que estava conosco, que reconhece que é uma missão de vida, que reconhece que Deus está colocando Vossa Alteza com esse encargo. Então, e aí Dom Bertrand fala: repasse, meu caro Rafael, a lista de casas que você mesmo elencou e pense na quantidade de escândalos midiáticos que tantas dessas casas produziram nas últimas décadas. A listagem que você elaborou, bem analisada, prova o grande perigo a evitar 2 ou 3 gerações com casamentos em famílias que não tragam na sua bagagem genética a mesma disponibilidade para sacrifício em prol do bem comum, produzem quase que necessariamente pessoas esquecidas de sua missão histórica, mas interessada na fruição dos gozos e privilégios da alta burguesia e do jet set, do que o cumprimento real de sua missão histórica. Então, é bastante evidente a posição de Dom Bertrand, e eu ouvi mais uma vez a posição de seu pai, Dom Antônio. E ele termina a carta: mas posso dizer por experiência própria e com conhecimento de causa que no Brasil o fenômeno é particularmente intenso, sobretudo entre os jovens que se mostram muito mais apetentes dos valores tradicionais do que seus pais e sobretudo seus avós. Não tenha ilusões, meu caro sobrinho, sobre os jovens monarquistas brasileiros. Não é o desejo de monarquistas modernas, condescendentes e adaptados aos erros do nosso tempo que os atrai. Pelo contrário, é o anseio por uma ordem de coisas mais tradicional e conservadores que os move. No momento, nosso dever em relação ao futuro da casa monárquica e da nossa família não é incidir no erro de fácil adornamento, que é um termo muito usado sobre o Concílio Vaticano II, que tem que mudar as tradições, que tem que tornar as coisas novas e modernas, diferentes, atuais. Isso é um engodo, tanto para a fé católica quanto para a tradição monárquica. Mas consiste precisamente na árdua missão de preservar os princípios tradicionais e por eles pugnar. Portanto, meu caro Dom Rafael, fica aqui este apelo para que mude de opinião, para que refaça os seus caminhos. Eu peço à Santíssima Virgem Maria e a Nosso Senhor Jesus Cristo que olhe pela monarquia brasileira, porque todo o trabalho de resgate da tradição que está sendo feito no Brasil, pelas várias capelas, pelas pessoas que rezam para que a igreja volte a brilhar no Brasil e no mundo, sem uma monarquia, a gente não tem aquilo que é necessário para a restauração da sociedade. São essas tradições antigas, são essas famílias que carregaram a cruz ao longo dos séculos, que são capazes de novamente, junto, evidentemente, com a igreja, como Dom Bertrand por muitas vezes já insistiu, é a igreja, é o altar e o trono,
é a Igreja e a monarquia católica, que são realmente os dois pilares para colocar de volta e ter aqui na Terra, não o paraíso, porque nós já sabemos que isso é impossível, mas um bem-estar melhor do que os dias atuais. Então, rezemos pela monarquia brasileira, por Sua Alteza Imperial Real Dom Bertrand, para que continue firme nas suas posições, e a Dom Rafael, para que as mude e siga a tradição de seus antepassados, os quais, pela graça de Deus, eu pude ser testemunha. Viva Cristo Rei!